Este vídeo visa explicar como é que podemos, aproveitando o módulo Send-to-Core, desenvolvido pela ESA, trabalhar com imagens Sentinel nível 1C, L1C, e usando um modelo digital de terreno próprio, um DEM nosso, fazer a correção atmosférica, mas também corrigir os efeitos causados pelo relevo na refletância das diferentes bandas Sentinel às diferentes escalas, nas diferentes escalas espaciais. Atualmente, a ESA já disponibiliza as imagens processadas com nível 2A, L2A. Esse processamento é feito utilizando também este algoritmo Send-to-Core. Contudo, tenho verificado que em alguns locais, em particular onde o relevo é mais montanhoso, há problemas associados ao modelo digital de terreno de base que é usado pela ESA para fazer as correções do terreno e que merecem um tratamento mais detalhado com o modelo digital de terreno nosso, modelo próprio, que será um modelo naturalmente com maior resolução espacial. Para que este procedimento se possa realizar é fundamental ter um modelo com melhor resolução espacial do que o usado pela ESA, que é o modelo SRTM, um modelo de 90 metros de resolução e que, portanto, em montanhas com relevo muito irregular vai gerar problemas potenciais. Neste sentido, vou explicar os vários passos para podermos fazer este procedimento usando um modelo digital de terreno nosso, mas também vou explicar como é que podemos apenas mudar as características relacionadas com a própria correção atmosférica usando o modelo digital de terreno Send-to-Core, que é usado no procedimento normal, no processamento normal feito pela ESA. Ou seja, basicamente vai haver dois tipos de abordagem. Uma com o modelo clássico, o SRTM, o software vai buscar automaticamente o SRTM à internet. Já vou-vos explicar como é que isso se processa e também chamará a atenção para um problema que há no programa, que espero que seja resolvido em breve, mas que explico aqui como se pode dar a volta a esse problema de maneira a que se possam ir buscar os modelos SRTM à internet, coisa que na versão atual, que está online, à data de novembro de 2020, não é possível. E depois vou-vos explicar também as diferentes edições que se têm que fazer no fecheiro onde estão indicadas as especificações do processamento, de maneira a melhorar o processamento, em particular o processamento atmosférico e o processamento do relevo. Então, para iniciar, o passo primeiro que se deve fazer, naturalmente, é instalar o módulo Send-to-Core. Eu aqui vou usar a versão mais disponível, que é a versão 2.8, e depois vou explicar como é que se prepara o Send-to-Core. De seguida vou preparar o nosso modelo digital de terreno para poder ser usado pelo Send-to-Core. Isto porque, atualmente, apesar de ser possível utilizar um modelo externo, este modelo externo que a ESA permite usar é apenas o modelo SRTM. Portanto, nós vamos ter que adaptar o nosso modelo, transformando nas características que o modelo SRTM tem, de forma a que o algoritmo seja enganado pensando que está a trabalhar com SRTM, mas quando na realidade está a trabalhar com um modelo digital de terreno de maior resolução espacial. Explicarei como é que isso se faz recorrendo ao QGIS 3. Neste caso 3.16. Depois explicarei as características para editar o Send-to-Core no fecheiro L2A-GIP. Explicarei como é que se deve correr o Send-to-Core e depois darei um exemplo de verificação da qualidade dos resultados. Portanto, o primeiro passo será instalar o Send-to-Core. Para isso vamos à internet buscar o software respectivo. Se forem ao Google e escreverem Send-to-Core, ele rapidamente vos indica o caminho. Entram na versão 2.8, será esta página que aqui aparece no ecrã. Tá? Nesta página vão ter informação detalhada sobre o software e é importante lerem os vários manuais do software, em particular
com as características desta última versão, que está neste manual aqui indicado, mas para fazer a instalação devem vir aqui abaixo aos Standalone Installers, e como esta instalação que eu estou a fazer é no Windows, fazem o download do software para o Windows, este que aqui está. A versão correspondente ao vosso sistema operativo, no meu caso é o sistema de 64 bits. Depois de fazerem o download, ele vai descarregar, devem descomprimir o ficheiro respectivo e copiar o conteúdo diretamente para uma das pastas próximo da raiz no vosso disco rígido do computador. Portanto, se descomprimirem o ficheiro comprimido, ele vai ter esta estrutura no seu interior, devem copiar a partir deste primeiro diretório e instalá-lo no vosso disco em que vão trabalhar. No meu caso, eu instalei-o no disco C, na raiz do disco C, e foi descomprimido diretamente para aqui. Devem aparecer estas diretorias que aqui estão. Para correrem o software, devem recorrer sempre ao menu de comandos do Windows, à Command Prompt do Windows. Esta que aqui está, a linha de comandos do Windows. Portanto, procuram a linha de comandos, linha de comandos, abrem, ela vai-vos abrir no vosso utilizador, e vão ter que recorrer aqui a algumas rotinas de maneira alguns comandos de maneira a saltarem. O primeiro deles têm que fazer um change directory e passar para o vosso diretório de trabalho com este comando, um cd, change directory, e põem o caminho da vossa diretoria de trabalho, da vossa pasta de trabalho. Fazem clique, cd, e ele já entrou no C2 centro do core, portanto está exatamente aqui dentro. Para saberem qual é que é este caminho, se clicarem aqui em cima no explorador, vai aparecer iluminado aqui o caminho, e basta fazerem Ctrl+C e depois fazerem Ctrl+V aqui para dentro, logo a seguir ao CD que vos indica a mudança de diretório. Agora, outra coisa importante, naturalmente, é que têm que fazer o download da imagem Sentinel que vos interessa processar. Essa imagem que vos interessa processar tem que ser uma imagem no nível 1C, portanto L1C, que encontram num qualquer repositório na internet. Pode ser no Sentinel Open Access Hub, ou pode ser também, por exemplo, no Earth Explorer. Aqui tem um exemplo de uma imagem Sentinel-1C, que é aquela sobre a qual nós vamos trabalhar. É importante vocês copiarem também o caminho dessa imagem Sentinel-1C, clicam aqui, e este é o caminho para o disco onde se encontra a vossa imagem. Copiam-na, tá? E eu normalmente costumo guardá-la, costumo guardar esse caminho no Notepad, de maneira a poder mais facilmente copiá-lo para o Command Prompt do Windows, para a linha de comandos do Windows. Portanto, isto fica sempre aqui registado, e é só depois virem aqui e copiar cada vez que precisarem de correr a rotina. A primeira coisa que vão ter que fazer, logo a seguir à primeira instalação, é escrever, correr o procedimento sobre a imagem, correndo o comando L2A _process. Se nós corrermos isto, ele vai instalar dentro do vosso sistema de diretórios um outro ficheiro, um outro diretório com este mesmo nome, mas que vai estar dentro dos documentos. Portanto, depois de correrem isto pela primeira vez, escreverem L2A process, tá? É muito simples. L2A, escrever aqui, pondo aqui algumas notas, L2A process, ok? Ele vai dar aqui um erro, aparecem estas mensagens, dá um erro, mas vai instalar um ficheiro, um sistema de diretórios dentro dos vossos documentos. Na vossa estrutura, vocês vêm aos documentos
e vão reparar que apareceu aqui, algures, uma diretoria que se chama Send2Core. Tá? E se clicarem duas vezes, vai ter o 2.8 cá dentro, tá? E depois vão entrar nesta estrutura, não vai ter aqui escrito vários dem, isto fui eu que acrescentei, e também não tem escrito dem, mas vai ter aqui este CFG, que é um fecheiro de configurações que é extremamente importante e é aquilo com o qual nós vamos trabalhar. Ok? Portanto, correm a primeira vez. Eu penso que se escreverem L2A Process, ele cria-vos automaticamente logo esta diretoria. Se isso não acontecer, escrevam L2A Process e ponham a seguir um espaço e o caminho para a vossa imagem Sentinel. Depois deixem-no correr um bocadinho e cancelem o procedimento. Embora eu pense que ele instala logo à primeira. Dentro dos documentos, então, Send2Core versão 2.8, vão criar uma diretoria que vão chamar dem. Portanto, vêm aqui e criam uma nova pasta designada por dem, ok? Que é o modelo digital de elevações. Esta será a pasta onde vão integrar o vosso modelo digital de elevações, que é aquilo que o sistema vai usar offline para fazer a correção, em particular com o chamado modelo BRDF, que é para corrigir os efeitos relacionados com o relevo. Se eu clicar duas vezes, aqui dentro vão ver os modelos digitais de terreno que eu incluí para fazer o processamento. Já vos digo exatamente que alterações é que nós vamos ter que fazer aos SRTMs para que pareçam o SRTM normal, mas sendo que na verdade são o nosso modelo embutido num SRTM. Este aqui seria o SRTM original, tem 68 MB, mas este aqui é o meu modelo e, como veem, tem 2,71 GB. Porquê? Porque o SRTM normal tem 90 metros de pixel, o que dá cerca de 70 MB para esta área, o sul da Península Ibérica, não é? O sudoeste da Península Ibérica, ao passo que este que aqui está, que na verdade é o noroeste da Península Ibérica, que tem 2,7 GB. Porquê? Porque é o meu modelo que tem 10 metros de pixel metido na mesma área, logo ocupa uma dimensão muito maior. Já vou explicar como é que se faz esse procedimento. Portanto, vimos então este primeiro passo, como instalar o Send2Core e como preparar o Send2Core. Portanto, criar esta diretoria dem. Vai ser a diretoria onde nós vamos meter o nosso modelo digital de elevações. Então, o passo seguinte é prepararmos o modelo digital de elevações para poder ser usado pelo Send2Core. Como disse, ele só pode ser, para ele ser usado como Send2Core, tem que ter as características exatas do tile do SRTM que originalmente tem 90 metros. Portanto, a primeira coisa que nós vamos querer fazer é o download do tile SRTM relacionado que corresponde à área em que nós temos a imagem Sentinel-2 que queremos processar. No meu caso, eu estou a trabalhar numa área no centro de Portugal, a área da Serra da Estrela. Ele vai apanhar dois tiles do SRTM, o tile 3505 e o 3504. Ela está exatamente aqui na interseção, a imagem Sentinel-2. Mas, na verdade, a área que verdadeiramente me interessa não é a imagem toda, é apenas um setor da imagem. E, portanto, eu apenas modifiquei o tile da parte norte. Para o tile da parte sul, ele vai acabar por usar uma resolução pior, mas não me interessa a mim porque eu não vou usar essa parte da imagem para o processamento. No caso de quererem usar uma imagem com um demo que apanhe dois tiles, devem fazer as alterações que eu vou explicar a seguir para dois tiles e não apenas para um dos tiles SRTM. Então, estes elementos do SRTM vêm-se buscar, levantam-se no... podem-se vir aqui ao SRTM Tile Grabber, tá? Está aqui o link. SRTM Tile Grabber é uma das opções em que para todo o mundo têm imediatamente aqui os tiles SRTM. É importante, o SRTM é o Shuttle Radar Topography Mission da NASA, é importante que usem este tipo de tile que aqui aparece e que não usem outros que têm uma dimensão menor, porque é este que o software vai ler. E portanto eu clicava e fazia download do tile respectivo. O tile vem zipado, vem num fecheiro zip, tá? E vão descomprimi-lo. Okay? Descomprimem o fecheiro e colocam-no no diretório onde têm o vosso modelo digital de terreno, que pode ser um qualquer diretório criado no Windows. No meu caso, é este que aqui está. Okay?
eu colocaria então aqui o SRTM cá dentro, tá? No diretório, e agora vou explicar como é que se faz no QGIS o procedimento para nós transformarmos o nosso modelo digital de elevações no modelo de forma a que possa ser lido pelo software. Então, abrindo o QGIS, o meu modelo digital de elevações é um modelo que tem uma resolução de 10 metros, é este que aqui está. Okay? Ele já está cortado porque me interessa trabalhar apenas nesta área e, na verdade, a minha área de interesse é uma área mais pequena, mas o SRTM deste setor teria uma resolução, deixa-me ver se é este ou não, não é, eu penso que nem o tenho, não o tenho aqui diretamente, aqui já está cortado, estes todos estão cortados. Fiz aqui uma pequena pausa porque me tinha esquecido de colocar aqui o SRTM correto. Então, isto que aqui está, que nós estamos a ver agora, é o modelo SRTM. Na verdade, bem, vou voltar a pausar aqui. Bom, agora sim, tínhamos esquecido de fazer aqui um passo. Não tinha a versão bruta do SRTM comigo e não estou com paciência para estar a editar o vídeo. Então está aqui o download do SRTM. Okay? Extraímos o ficheiro. Vou colocar aqui fora. Ok, ele já lá está algures. Está aqui em baixo. E vou passá-lo aqui para o QGIS. Portanto, este aqui seria o SRTM daqui do noroeste da Península Ibérica. A minha área de trabalho é apenas um setor localizado no canto sudoeste do mapa, que corresponde a um modelo que eu tenho e que aqui se chama Estrela Geoparque DEM de 10 metros. É um modelo que tem 10 metros de resolução. Se nós viermos aqui às propriedades, vemos que ele tem 10 metros, 9,999 metros de resolução espacial. Okay? Este modelo é aquele que eu quero usar para fazer a correção do relevo. Ao passo que o SRTM tem um pixel de 90 metros. Se nós fizermos zoom, vemos aqui a dimensão do pixel. Veremos se este é de 90, se é de 30. Bem, não dá para ver aqui. Eu não estou certo que seja 90, se seja a versão de 30 metros, mas suponho que seja a de 90. Aqui, este valor que aqui está é o valor em graus, dado em graus devido à projeção que está a ser usada aqui, que é uma projeção WGS 84. Mas este é então o SRTM que é usado pela ESA para fazer a correção do relevo. E como veem, é muito mais grosseiro do que o meu modelo, onde se vê de uma forma muito mais fina aqui a variação do relevo nesta área de estudo. Se eu fizer aqui um stretch, não é? Vemos claramente que é muito mais rigoroso este do que este, em que o relevo é muito mais grosseiro. Ok? E pronto, então o que eu quero fazer é forçar o sistema a correr a correção usando o meu SRTM, este que aqui está. Acontece que o sistema só lê o SRTM da ESA, portanto só lê este que aqui está. Então o que eu vou ter que fazer é transformar este SRTM de maneira a ter exatamente as mesmas características do SRTM da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Europeia, não, da NASA, não é? Tem que ter exatamente as mesmas características, exceto a dimensão do pixel. Portanto, vai ter que ter o mesmo nome, eu vou ter que chamar a isto SRTM 3504, vou ter que cortá-lo exatamente com a mesma dimensão, portanto ele vai ter que ocupar uma área muito maior. O pixel vai poder ser o pixel de 10 metros original, mas vai ter que ter algumas outras características que nós temos que aplicar aqui para que depois seja legível neste procedimento. E então, quais é que são os passos que eu vou dar? Essencialmente, o procedimento é simples. Nós vamos usar aqui
uma função que é o Godal Warp, têm que ter o Godal instalado, é o Godal Warp, Reproject, clicamos duas vezes e agora vamos preencher aqui uma série de campos de maneira a podermos transformar o nosso modelo num modelo que seja possível ler com o L2 Core, com o Cent2 Core, perdão. Eu copiei já aqui os parâmetros que estou a usar para fazer esta correção e fica já aqui no ecrã, tá? De maneira a que possam também usá-los. Então, o ficheiro de entrada é o nosso modelo digital de terreno. Okay? É muito importante que nós ponhamos o sistema de coordenadas de saída como WGS84, senão não funciona. Bem, na verdade, é muito importante que todos estes passos, todos estes parâmetros sejam postos exatamente da maneira que aqui estão. O target CRS também será o mesmo, WGS84. Na verdade, o source é opcional, não precisam de colocar. Tá? Não vamos colocar aqui porque, na verdade, a fonte do meu não tem um CRS diferente. E, portanto, o que nos interessa é a saída. Depois, o resampling method que vamos usar, vamos usar um sampling method que é o bicúbico, bilinear. Vamos ter que dar um valor para os pixels que não têm dados, vai ter que ser menos 32.768. Portanto, aqui vamos colocar menos 32.768. Podemos pôr cá .000. Não sei se isto tem alguma implicação ou não. Na verdade, aqui estão 6 zeros. Exato, que é o que está ali também. A resolução do output file, vamos ter que dar aqui um valor, que é este, na verdade, este que está aqui em baixo, tá? que vai ser a resolução. Eu vou puxar isto aqui um bocadinho mais para este lado, para se ver melhor. Perdão. Que vai ser a resolução do nosso pixel, que são os 10 metros, mas de acordo com a projeção WGS84. Então vimos aqui Output File Resolution e vamos pôr aqui 0.000.185 e eu vou pôr mais. Eu estive a calcular estes valores na altura e vamos pôr 4 vezes aqui o 185 de maneira a ficar com a resolução o mais próximo possível do nosso. Depois, Additional Creation Options, temos que pôr No Compression e no No Compression aparecem-nos aqui estas duas opções. Vamos retirar o Compress, menos, e no Big Diff vamos clicar aqui e vamos escrever Yes. Big Diff, Yes. E depois vamos ter que pôr Georeference, isto vai ter que sair, o formato de saída é Integer 16 e a extensão vamos extraí-la do nosso layer SRTM 3504. Tá? Portanto, vamos procurar o layer e vai ter que ter exatamente esta extensão de saída do layer. E o raster vai ter que sair segundo o CRS WGS84. Finalmente, gravar para... vamos colocar aqui onde é que o vamos gravar, Save to File, ok? E vamos dar-lhe um nome diferente, não lhe vamos chamar para já SRTM 3504 para não gravar por cima do que lá está, mas podemos lhe chamar SRTM 3504 Alt, que é o alternativo, não é? Guardar, e depois corremos o processo. Tá? Corremos o processo e vamos ter então um ficheiro, modelo digital de terreno, que tem exatamente os nossos 10 metros de pixel, no meu caso, não é? 10 metros. Se vocês tiverem outra dimensão de pixel, têm eu sugiro que convertam, façam aqui a conversão, convertam o vosso DEM reprojetem no próprio sistema de coordenadas WGS84 e depois nas características do layer, aqui no QGIS, nas características do layer,
vejam a quanto é que corresponde a nível da resolução da resolução final. Os vossos metros em quanto é que corresponde em graus. Este é o valor em graus. Para isso, têm que converter noutro sistema de coordenadas. Vem aqui Export, Save As, põem aqui o sistema de coordenadas, o 4326, este que aqui está, dão-lhe outro nome, tá? E depois verificam então qual é que é a resolução vindo da Properties e vendo nas propriedades qual o valor que aqui aparece em graus. Ok? Então, supondo que fizeram este passo, acabaram por criar então o vosso layer, que vai ser o vosso modelo digital de terreno. Esse layer, depois podem fechar o QGIS, têm que ir a têm que separar pegar nesse layer, copiá-lo, copiam o layer que está gravado como TIFF e vão metê-lo dentro da diretoria que criaram, aqui dentro dos documentos CentOCore 28 DEM, vão copiá-lo aqui para dentro. Portanto, copiam-no aqui para dentro, ok? E depois retiram e editam o nome de maneira a ficar com o código exatamente do tile do SRTM. Portanto, aquele alt que tínhamos posto no final vai-se apagar. E a partir daqui já está preparado para que ele faça a leitura do modelo digital de terreno correspondente. O passo seguinte é então virmos, já preparámos o CentOCore, preparámos o modelo digital de terreno e agora vamos editar este ficheiro, que é o ficheiro que está aqui no ecrã e que vos diz as características dos vários parâmetros de processamento para fazer a correção atmosférica e a correção do relevo. E esse ficheiro está onde? Está aqui dentro do que é CFG e vai ser então o ficheiro L2A gip.xml. Atenção que há dois ficheiros com este nome. Há este, que está dentro dos documentos, e há um outro que vai estar dentro do C, na vossa diretoria onde instalaram o CentOCore. O que vão ter que editar é este que está dentro dos documentos. E devem editá-lo usando o Notepad++. Se não o tiverem, façam o download, que é gratuito, e instalem o Notepad++. Chewbacca é chato. Sai daqui, tu sai daqui, tu sai daqui. Abrem então o ficheiro com o Notepad++, e o que vos vai aparecer, na verdade, é esta versão aqui. Esta é a versão original. Tá? Eu vou-vos mostrar uma versão em que fiz algumas edições. Então, basicamente, vamos ter que editar aqui alguns campos. Há um aspecto bastante importante, bastante significativo, e que é o tal erro que eu tinha dito no início que ocorre aqui neste software, que é, quando nós queremos que seja feita a correção usando o modelo digital de terreno, nós devemos vir cá abaixo, descer, vamos descendo. Isto são os vários campos que nós temos que modificar. Eu não vou entrar em grande detalhe nas modificações, nas edições que se podem fazer, mas temos que vir aqui em baixo, e onde está DEM Terrain Correction, por defeito, isto aparece aqui escrito False, e nós vamos ter que escrever True. Ok? Portanto, escrevem True e depois vão gravar. Cada vez que fizerem uma alteração, gravam. E sugiro também que façam o Cirrus Correction, que é a correção das nuvens altas, dos cirros, e podem passar também a True. Escrevem aqui True. Tá? Então, a partir do momento em que isto está True, ele vai fazer sempre a correção com o modelo digital de terreno. Mas esta correção pode ser feita de duas formas. Uma delas é, ele vai buscar o SRTM à internet, diretamente, ou então ele vai usar o nosso diretório, o nosso DEM que pusemos dentro do diretório DEM. Ok? Se vocês quiserem que ele vá buscar à internet, vão ter que colocar aqui, onde está DEM Reference, em vez de None,
vai ter que estar este caminho, vai ter que estar o caminho no qual ele vai procurar o diretório. E na versão atual, ele indica-nos este caminho, mas este caminho, na verdade, é um caminho que não está ativo. Não existe, não funciona este servidor. O que funciona é um outro, e que eu anotei aqui, que é este que está aqui em cima. Portanto, se quiserem que ele vá buscar à internet, têm que usar este caminho que eu vou escrever aqui em cima. E se colocarem este caminho que aqui está, ele sim vai buscar automaticamente o SRTM e faz a correção do relevo, embora com um pixel de uma resolução relativamente moderada. Tá? Portanto, este é um erro importante que isto tem e que só pode ser corrigido mudando a referência. Então, se quisessem que isso acontecesse, o que tinham que fazer era pôr aqui o caminho. E depois iam fazer as alterações que eu já explicarei adiante, relacionadas essencialmente com a correção atmosférica, mas ele ia usar o modelo digital de terreno que ia buscar à net, o tal SRTM. Como eu quero melhorar os resultados da correção do terreno, eu vou usar o nosso modelo, o modelo próprio que criámos e que colocámos na pasta DEM. Então o que é que vamos ter que fazer? Onde está DEM Directory, vamos escrever aqui DEM, em letras minúsculas. Este DEM é o nosso DEM que nós temos aqui dentro do Centro Core e onde está o nosso modelo digital de terreno. Ok? Os nossos modelos digitais de terreno. Portanto, tem que garantir que dentro desta pasta DEM estão os nossos modelos, os modelos que vão ser necessários usar, mas designados com o nome SRTM e exatamente com os mesmos códigos dos tiles. Portanto, a partir do momento em que pusemos aqui DEM e que pusemos cá em baixo True, na correção com o modelo digital de terreno, ele já vai ler o modelo digital de terreno que está dentro do nosso diretório. Ok? Depois, o que têm que fazer é fazer algumas adaptações aqui dentro, resultantes das características da área que vocês estão a trabalhar e da atmosfera da área que vocês em que estão a trabalhar. Sugiro que ponham também, que cliquem no Dem Output, que ponham True. Isto basicamente o que ele vai fazer é vai criar uma pasta dentro da estrutura da imagem de saída, que é o Dem que ele criou, que ele usou. Podem criar o TCI Output também True, podem colocar True. O TCI é o True Color Image que ele cria. Tá? E depois, o essencial que têm a fazer é mudar aqui os modelos de correção atmosférica, caso seja necessário. Para isso, aconselho a lerem com alguma atenção o manual do Centro Core, onde explica quais os melhores modelos. Por exemplo, se a imagem for rural ou marítima, podem escrever o que está aqui a verde, vem aqui dentro deste campo, e é basicamente o modelo atmosférico que ele vai usar. Tá? O modelo das latitudes médias de verão, de inverno ou automático, o ozone content, as características do ozono da atmosfera. Na verdade, se puserem zero, ele vai ler, vai fazer uma aproximação a partir dos metadados da imagem, portanto podem colocar 0. E depois têm outras correções para o water vapor. Se puserem 0 é sem correção, o 1 faz uma correção nos 940 nanómetros, nas bandas de 940 nanómetros e por aí fora. Depois têm water mass, correção dos cirros. Eu sugiro porem true na correção de cirros. E muito importante para a correção do relevo é a utilização do modelo BRDF. Tá? Então, para a correção do modelo BRDF, este valor não pode estar 0, porque se pusermos 0, ele não vai corrigir o efeito do relevo sobre a refletância. E aqui vocês podem pôr valores que são estes que aqui estão indicados, 1, 2, 11, 12, 22 ou 21, e que basicamente resultam de diferentes da forma como um parâmetro no algoritmo do BRDF vai implicar na correção. Vou ver se tenho aqui para vos mostrar. Vocês podem obter essa informação aqui neste PDF que está disponível no site, Level 2A Input Output Data Definition, onde tem toda a descrição dos dados, e aqui alguns
mais para o final tem, por acaso não tenho certeza se é este documento, exatamente. Tem aqui BRDF Correction, aqui na página 30, okay, em que explica a fórmula do cosseno em relação ao ângulo de raios solares e da vertente em questão, e com 0 não há correção BRDF, com 1 o que vai acontecer é que o parâmetro B, este expoente que aqui está, vai ser igual a 1. Se for com 2, o que vai acontecer é que vai ser igual a 1/2, e tem aqui uma série de outras opções. A ESA recomenda utilizar-se o código 21, mas tem que verificar muito bem se os resultados são corretos ou não, porque pode criar artefactos, da minha experiência, pode criar artefactos em áreas de declive muito acentuado. Portanto, o ideal é experimentarem qual é que será o melhor modelo possível e colocarem aqui. Por exemplo, se optarem pelo 21, seria 21 aqui dentro. Ok? Depois disto feito, é gravar, tá? Gravam o modelo. Eu já tenho aqui este feito, gravava o modelo, guardar, ok? E depois o que há a fazer é vir, para já vou ver se não me esqueci de nada, portanto, editar o L2A GIP, e depois temos que correr o CentOS Core. Para correr o CentOS Core, então temos que estar mais uma vez na nossa command prompt, dentro da diretoria onde está o CentOS Core, e vamos dar a tal função, o tal comando, que é o L2A underscore process, e à frente vamos pôr o caminho para a nossa imagem de satélite, para a diretoria da nossa imagem de satélite, não é? Que eu tinha copiado e estava aqui. Ok? Ctrl C, viria aqui, Ctrl C, e agora dava-lhe Enter. Dou Enter e ele começa a fazer o processamento. Quando terminar o processamento, ele vai criar, dentro da vossa diretoria de trabalho, dentro desta onde está a imagem de satélite, vai criar uma nova diretoria, e, na verdade, vai criar tantas diretorias quanto aquelas tentativas que vocês fizerem de classificação, e cá dentro a estrutura é exatamente aquela das imagens Sentinel nível 2A quando se vão buscar à net. O Granule, cá dentro encontram os dados da imagem com as diferentes resoluções. Okay? Aqui em House Data aparecem os modelos digitais de terrenos que ele reprocessou a partir do vosso modelo para fazer os cálculos. Tá? E segue-se então a avaliação da qualidade dos modelos. Eu tinha aqui pré-preparado alguns exemplos para verem a diferença na qualidade dos modelos. E, por exemplo, se pegarmos, vou fazer zoom aqui nesta área, já vou tirar isto. Tenho aqui alguns exemplos. Esta seria a imagem L. Esta seria a imagem L1C original, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, L1C original. Portanto, vê-se claramente que está um pouco baixa devido a não ter sido corrigida a atmosfera. Se nós aplicarmos a correção atmosférica e também do relevo, reparem, melhora claramente o contraste. Aqui havia setores que estavam mais à sombra, mas que o coberto vegetal é o mesmo deste, e quando clicamos aqui, vê-se que melhora bastante, não é? Há setores em que a sombra não é resolvida, verdadeiramente, mas há outros setores onde o declive não é tão acentuado, por exemplo, nos vales deste lado da serra, em que se vê uma melhoria muito significativa. Isto são nuvens, não há nada a fazer em relação às nuvens, mas vejam bem aqui a diferença na correção. Depois, se por exemplo virem em bandas individuais, isto aqui é a banda 2 e isto aqui seria a banda 2 corrigida, ok? Na verdade, esta não é a banda 2 original, é a banda 2 com um modelo que eu usei, um modelo digital de terreno que não estava muito perfeito, e nota-se aqui uma grelha que é um problema relacionado com o modelo digital de terreno, mas basicamente é isto, ou seja, desta forma podemos já usar modelos digitais de terreno próprios para melhorar os efeitos relacionados então com o relevo. Queria ver se mostrava aqui alguns exemplos com o TrueColor, okay? E ver se
claramente que há melhorias muito significativas. Por exemplo, isto aqui é uma pequena crista, é uma moreia, um depósito glaciário. Deste lado está uma vertente que está na sombra e esta está mais exposta. E depois de se fazer a correção, nota-se claramente que há uma melhoria na compensação com a iluminação. Ok? Pronto, portanto é isto. Fiquem bem, espero que tenha ajudado a perceber este procedimento um pouco complexo e confesso que foi um bocado difícil de chegar aqui, em particular pelos problemas com os erros que havia no download do SRTM automático, que foi um pouco uma dor de cabeça.